Nessa segunda aula, né, nós veremos então a matéria e a energia nos ecossistemas. Estudaremos principalmente cadeias e teias alimentares e aí a dependência que os seres vivos possuem na obtenção de energia através de outros seres vivos. Tudo começa na fotossíntese porque elas que são seres que são produtores, ou seja, eles conseguem então, através da energia luminosa, fazer a transformação e a conversão em energia química. A raiz daquela árvore, ela tem como função a fixação da árvore no solo, mas também a absorção de água e de sais minerais. Então a fotossíntese ela sempre vai acontecer, primeiramente através da obtenção de água e de sais minerais, que irá então ser transferida pelo caule até chegar na folha. Na folha, a planta tem clorofila, por isso que a folha é esverdeada. E aí, quando essa água, esses sais minerais, chega na folha com a absorção da energia solar e com o gás carbônico, todo ser que é fotossintético, ele consegue então transformar água e sais minerais com a ajuda da luz do sol e do gás carbônico em glicose. A glicose, então, é o alimento dessas plantas, já que todos os seres vivos que realizam a fotossíntese são seres produtores. Então, toda a cadeia alimentar sempre vai acontecer e vai começar através de um ser produtor, correto? Então, nós temos três tipos de seres vivos que fazem parte de uma cadeia alimentar: produtores, consumidores e decompositores. Todos os seres que são produtores são autótrofos. O que significa isso? Significa que eles conseguem sintetizar, produzir o seu próprio alimento. Através de quem? Através da fotossíntese. Já os consumidores são seres vivos heterótrofos, ou seja, são aqueles que não conseguem transformar aí, né, sintetizar o seu próprio alimento, dependendo de outras fontes alimentares para a obtenção de energia e a própria manutenção de vida. E em seguida, e o último, são os seres decompositores, como os fungos e as bactérias, que, como o próprio nome já está falando, vão decompor toda a matéria orgânica, devolvendo essa matéria orgânica para a natureza, enriquecendo o solo, que, consequentemente, mais uma vez, um ser produtor vai crescer, vai se desenvolver, obtendo, então, o seu alimento através da fotossíntese, e aí, então, primeiramente, fazendo parte de toda a cadeia ou teia alimentar. Então, ó, mais uma vez aqui, acompanha esse desenho, esse esquema. Nós temos ali a planta, que é um ser produtor, e aí nós temos o gafanhoto se alimentando da planta, depois o sapo se alimentando do gafanhoto, a cobra se alimentando do sapo e o gavião se alimentando da cobra. Quem são os produtores aí? A grama, a planta. Quem são os consumidores? O gafanhoto, o sapo, a cobra e o gavião. E quem são os seres decompositores? Fungos e bactérias. Por quê? Determinado momento da história desses seres vivos, eles vão acabar morrendo. Eles vão apodrecer e vão acabar se decompondo. É a ação, então, das bactérias e dos fungos devolver, então, toda essa matéria orgânica para a natureza para ajudar, então, a revolver o solo e, mais uma vez, as plantas acabarem nascendo. Então, nós dizemos que toda a cadeia alimentar ela é cíclica. Por que cíclica? Porque ela vai devolver, então, toda a matéria orgânica para a natureza, fazendo que uma nova cadeia alimentar aconteça em períodos de tempos. Nesse slide vocês estão vendo ali então, ó, capim, inseto, sapo, serpente e gavião. Aquela flechinha vermelha que sempre vai da esquerda para a direita, ela sempre vai indicar o quê? Quem serve de alimento para quem. Então o capim serve de alimento para o inseto serve de alimento para o sapo para a serpente para o gavião. Lembrando ali então que o capim tem um retângulo verde em volta dele, demonstrando que ele é um ser autótrofo, né? Um ser produtor, que é ele que vai realizar a fotossíntese. Vocês podem perceber então que existem flechas em cima de cada consumidor. Essa flecha, ela é o quê? Um rendimento energético. Se vocês perceberem que do capim para o inseto, há uma grande diferença do tamanho da flecha da serpente para o gavião. Por quê? Ao longo da cadeia alimentar, o rendimento energético vai diminuindo.
Então a gente pode dizer que o capim tem o maior rendimento energético, porque ele produz o seu próprio alimento, faz fotossíntese. Então o inseto aí ele vai meio que sair ganhando porque ele vai obter esse maior rendimento energético. Quando esse inseto se alimentar desse capim, boa parte dessa energia precisa ir para o seu próprio metabolismo, para a manutenção da vida desse inseto. Pode ver que do inseto para o sapo, o rendimento energético começa a decair. Então a gente precisa entender que ao longo de uma cadeia alimentar, todo o rendimento energético ele vai cair, ok? Nesse slide vocês estão vendo um emaranhado de cadeias alimentares. Isso nada mais é que uma teia alimentar. Então nós temos ali a gramínea, que é o ser que é produtor, e essa gramínea então ela vai servir de alimento para o cervo para o gavião real. Então vocês podem ver aí ó, que tem vários tipos de seres vivos se alimentando de outros seres vivos. O buriti, por exemplo, é uma semente e é um ser produtor também. E pode ver que o buriti serve de alimento para a arara azul, que serve de alimento para a jararaca, e a jararaca que serve de alimento para o gavião real. Mas vocês podem ver que todas as flechas depois vão para os decompositores, porque como eu já expliquei, é eles que devolvem a matéria orgânica para a natureza. E nesse último slide vocês estão vendo uma pirâmide, chamada de pirâmide de energia. Cada retângulo dessa pirâmide ela vai indicar um nível trófico. O que é um nível trófico? É a posição em que cada ser vivo está inserido em uma cadeia alimentar. Por que esses retângulos vão diminuindo? Porque, como eu expliquei, o rendimento energético a cada nível trófico tende a diminuir. Porque ali, por exemplo, o gafanhoto está se alimentando da gramínea. Então ele obtém essa energia da gramínea, só que em determinado momento ele vai servir de alimento para o sapo. Por que diminuiu? Porque ele se alimentou da gramínea, uma parte foi para ele próprio, só que o que sobrou vai de rendimento energético para o próximo nível trófico, que nesse caso é o sapo. E aí, no caso, a serpente, o consumidor terciário, ele tem um rendimento energético muito pequeno. Por quê? O sapo, ao se alimentar do gafanhoto, já pegou um rendimento energético menor. Boa parte desse rendimento energético foi para o próprio sapo, para a manutenção da vida dele. E aí, quando essa serpente, essa cobra, vai se alimentar, consequentemente, pego, então, um rendimento bem menor.